Olá, deixa eu ajustar as coisas aqui para a gente poder começar essa transmissão. Dessa vez fazendo ela através de um telefone celular. Tivemos algumas dificuldades técnicas aqui, mas vai dar tudo muito bem hoje, vai dar tudo muito certo, já está dando. Assim, acho que vai ficar bem. Muito bom. Hoje falando aqui, olá, beleza? Quem ainda não me conhece, já está aí me vendo. Eu sou Pedro Gabriel, terapeuta, gravando aqui de São Vicente. O tema de hoje é um tema muito especial, que é a verdade sobre as causas da ansiedade que ainda não te contaram, né? A ansiedade dentro dos relacionamentos. Assunto aí que algumas pessoas vieram pedindo, né? Todo mundo às vezes passa por dificuldade, né? Essas crises de ansiedade. E como lidar com a ansiedade dentro dos relacionamentos, que às vezes fica complicado pra gente, né? Então, vamos preparar tudinho aqui, deixar tudo organizado para essa transmissão chegar para o maior número de pessoas possíveis. Aí, olá, Antônia, bem-vinda. Isso, que legal. Show. Eu vou transmitir isso aqui também lá no meu perfil pessoal. Para quem quiser assistir lá pelo perfil pessoal vai poder ver também. Então, deixa eu encontrar aqui. Olá, oi Antônia. Deixa eu deixar tudo nos trinques aqui para todo mundo poder ver. Olá, Lenice, querida Lenice. Saudade de você, moça. Isso, esse é um vídeo ao vivo, deixa eu transmitir ele, deixa eu compartilhá-lo. Cadê? Volta. Tá aqui, chega. Enquanto isso as pessoas vão entrando, já comecei um pouquinho mais cedo. Ela vai ser transmitida às 10. Já começou. Vamos ver se eu escrevi certinho. Isso. Não. Vamos de novo. Agora foi muito bom. Bem, transmitindo para o Brasil inteiro hoje, né? Aqui pelo Facebook, né? Tem esse vídeo aqui, vai ficar lá no YouTube também, tá? Ele vai ficar disponível na página e vai estar lá no meu perfil para quem segue por lá, né? E bem, o assunto de hoje ele é bem interessante e ele é tão extenso, eu tenho que aproveitar ao máximo esse tempo, tá? Eu cheguei a
a fazer anotações dessa vez, porque é muito conteúdo, né? A ideia é até se transformar em artigos, em mais informação, né? Isso vai virar uma palestra também. E já fica o convite para quem é da região daqui da Baixada Santista, tá? Para quem é de outra região também, quiser vir prestigiar o evento, vai ter um encontro com vários terapeutas, vários profissionais de ajuda lá no Akasha, que é uma escola de yoga e também de terapias integrativas focadas no Ayurveda. É um local onde eu faço meus atendimentos também, tem diversos outros profissionais lá, em que vai ter um evento gratuito com diversas palestras, vivências, aulas para as pessoas, né, para o público em geral. E eu vou estar lá das 10h30 até meio-dia falando exatamente sobre esse assunto aqui com um pouco mais de informação, né, porque presencialmente a gente pode fazer mais coisas e trazer mais conteúdo para a vivência, para ela ficar ainda mais rica. Mas eu preparei isso aqui com muito carinho para a gente poder falar bastante, né? Porque a gente tem muita informação sobre isso, sobre essa ansiedade nos relacionamentos. E eu vou começar exatamente com a pergunta que está aí no inicinho do texto, né? Quem de nós nunca se sentiu inseguro, né? Dentro de um relacionamento, nunca teve essa sensação de ansiedade, né? E que você fica às vezes até com medo de repente a outra pessoa encontrar alguém melhor do que você para ter uma vida, e você fica praticamente paralisado, aquele pensamento gruda na tua cabeça e fica ali rodando como se fosse um looping, e você começa a perder, né, até a noção. E quando a gente fala até de relacionamentos, a gente logo pensa no relacionamento amoroso, né, no relacionamento de casal, porém nem sempre a gente acaba se dando conta que esse padrão ele se repete em todos os tipos de relacionamentos que a gente tem, seja no seu relacionamento com o seu corpo, o seu relacionamento com o dinheiro, teu relacionamento com a natureza, teu relacionamento com a sua carreira e teu relacionamento com os seus pais, né? Os relacionamentos é como se eles fossem cópias uns dos outros, eles só vão mudando de cara. É como se a gente fosse dando cores diferentes, mas o padrão é o mesmo que segue. É como se fosse uma repetição, é um ciclo, né? Algo que eu já citei em alguns outros vídeos, e tal, é como se fosse uma onda fractal. Um fractal é como se fosse uma forma da concha, que são como se fosse uma pequena concha, que um conjunto de pequenas conchas forma uma concha maior. É a repetição daquele padrão que parece formar um padrão grande, que acaba se reproduzindo em toda a nossa vida. Então, essa forma de se relacionar, essa ansiedade, ela não está presente só nos seus relacionamentos de casal, ela está presente em todos os seus relacionamentos, né? Inclusive com a sua sexualidade, né? Com as suas emoções, como é que você se relaciona com elas. E antes da gente poder falar isso, a gente tem que primeiro definir então o que é essa ansiedade, né? Trazer algumas verdades aqui. E eu vou falar isso porque, cara, eu percebi que não adianta eu ficar só indo até a metade nos assuntos, sabe? Eu vou ter que falar a minha verdade, né? Afinal de contas, eu sei que você tá aí e resolveu parar para prestar atenção no que eu tô falando, não foi à toa, né? Porque já há uma sintonia aqui. Então, eu vou falar algumas verdades que talvez incomodem algumas pessoas, né? Mas tem que ser dito, na verdade. No imaginário coletivo, né, na cabeça das pessoas, quando você fala de ansiedade, elas imaginam logo uma pessoa roendo todas as unhas, né, arrancando os fios do cabelo, né, meio desesperada, pensando no que vai ser amanhã, o que vai acontecer, será que eu vou conseguir aposentar se essa reforma da Previdência vier? A pessoa está pensando, a gente acredita que ela está lá no futuro, pensando diversas coisas. Porém, essa visão, eu não vou dizer que ela está errada, ela está certa, mas ela é só a ponta do iceberg
desse iceberg que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela tem diversas características dentro disso que a gente chama de ansiedade, e eu já falo, a gente chama de ansiedade, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, que estão associados sentimentos de, cara, o sentimento de não ser aprovado, a baixa autoestima, o sentimento de não ter valor, aquele sentimento de deslocamento, de você não ser bem-vinda, achar que não vai conseguir dar conta, né? Se você precisar falar em público, você achar, vão rir de mim. Então todos esses sentimentos, né? A nossa medicina tradicional pega isso tudo e coloca dentro do mesmo balaio lá, chama tudo isso de ansiedade, tá bom? E deram um nome, que é o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, né? Pegou um nome e jogou para tudo. E isso acaba gerando uma coisa bem curiosa, porque se a gente for olhar todas essas características que estão lá dentro do TAG, eu falo, até Buda precisaria ser medicado, sabe? Porque são tantas pessoas, é um espectro tão grande de características que chega a parecer aquela coisa, poxa, você sente fome perto de entre 11 horas e 1 hora da tarde, tem sentido sono à noite? Isso pode ser ansiedade, sabe? Coisas que teoricamente são naturais, sabe? Que todo mundo sente, e que o cara joga isso como se fosse um transtorno da ansiedade generalizado, né? E muitas das vezes as pessoas sentem-se aliviadas por receber um diagnóstico desse, né? Vai até um psiquiatra, né? Vai um médico, alguma pessoa especializada, e, na melhor das hipóteses, né? Algumas vezes a pessoa vai no Google, lê lá um monte de coisa e encontra uma característica também, né? E faz o autodiagnóstico. Então, muitas pessoas vão lá e recebem esse diagnóstico e se sente até aliviada, né, por saber o nome do problema, né? Puxa vida, né? Eu estava com essa ansiedade, eu estava com esse sentimento aqui, mas agora eu sei o nome da doença que eu tenho, sabe? Eu não sei como é que isso pode ser aliviador, mas as pessoas realmente, eu percebo que algumas pessoas se sentem aliviadas de agora ter um diagnóstico. A sensação que eu tenho às vezes é mais ou menos assim. Poxa vida, doutor, eu tô morrendo, mas eu não sei do que. Aí o médico olha para você, realmente você tá morrendo de câncer. Aí você fala assim, nossa, que bom, ufa, eu sabia que estava morrendo, mas agora eu não sei o que é, agora eu sei o que é, que ufa, que bom, eu tô morrendo de câncer, amor, tô morrendo, mas é de câncer, sabe? Eu não consigo entender esse alívio. De verdade não resolve muita coisa, né? Algumas pessoas acham até que, poxa, a partir de agora que eu sei o nome do problema, eu posso tratar. Mas qual é a questão que acontece quando a gente está falando sobre saúde mental e quando a gente fala sobre a ansiedade, né? Eu tenho que falar com você que eu concordo com a sua mãe no sentido que ela fala que você não é todo mundo, tá? Então, quando a gente está falando de você não é todo mundo, a gente tem que compreender o seguinte: essa generalização, quando a gente pega uma coisa e chama transtorno de ansiedade generalizada, a gente pega uma gama de características, e eu falo isso, são características, né? E que a gente diz que agora aquilo são sintomas. Então, se você tem aquele conjunto de sintomas, pronto, então você tem a ansiedade, né? E eles pegam e te tratam de uma maneira genérica também, isso é um diagnóstico genérico com um tratamento genérico. Porém, você não é uma pessoa genérica. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa única. Você merecia ser tratado de maneira única. As pessoas esse médico deveria conhecer a sua história, deveria conhecer o contexto em que você está inserido para poder te ajudar a compreender o que você está vivendo, né? Mas muitas das vezes poxa, tem um conjunto de sentimentos aqui, vamos tratar esses sentimentos, né? Vamos tratar esses sintomas. Porém, o que acontece? A gente trata sintoma, quando a gente trata sintoma, a gente não chega nem de perto da cura. Entendem? O sintoma não é o problema. As pessoas começam a tratar a ansiedade e o tratamento do médico costuma ser sei lá, como se transformasse você num laboratório
e eles começam a testar um monte de medicamento, né? Se você conhece as histórias, ou se você já usou medicamento, ou ele passa um medicamento tarja vermelha, aí ele tenta um outro tarja preta, aí você toma um remédio que você não estava conseguindo dormir, mas esse que agora te faz dormir muito e também te dá dor no estômago, aí você toma um remédio para dor no estômago, que esse remédio da dor no estômago te deixa irritada, aí agora você tem que tomar outro remédio. Um remédio para dormir, outro remédio para curar a dor do estômago, outro para ficar calmo, e aí vai testando um monte de medicamento até acertar no medicamento que gera menos transtorno. Então isso é mais ou menos assim, ó, doutor, eu tenho um problema, tem como trocar o problema que eu tenho? Porque eu estou precisando continuar trabalhando. E é isso que acontece, sabe? O que acontece é que a pessoa começa a viver um tratamento, né? Uma sequência de tratamentos em que aquilo não está funcionando, né? Ele vai vivendo, vai trocando os medicamentos ali para até ver se acerta. Mas o tempo inteiro estamos tratando sintomas. E o que é tratar um sintoma? Tratar um sintoma não é tratar uma causa, entendem? Eu posso dizer que, cara, tem uma coisa sobre a realidade e sobre a consciência que não dá para fugir, né? Que as pessoas deveriam compreender, que tudo num sistema ou num organismo está sempre funcionando para a sua manutenção e para a sua harmonia. Ele nunca está verdadeiramente num desequilíbrio, é uma impressão de desequilíbrio. E eu falo, essa impressão. Então isso quando você começa a ter a ansiedade, né, que as pessoas, que começa a aparecer esse sintoma, ansiedade, ou seja lá, qualquer tipo de sintoma, o teu corpo ele não faz isso porque ele está querendo te sacanear, sabe? A tua consciência não faz isso para, quero zoar o barraco aqui e bagunçar com a vida dele. Não. Tem uma justa razão para ele estar manifestando o sintoma que está e o comportamento que você está tendo, tá? O que eu quero dizer com isso? As suas emoções, os seus pensamentos, a sua fisiologia, ela está sempre a favor. A gente está evoluindo há muitos anos. Então, tem uma justa razão para você estar sentindo a ansiedade que sente. Tem uma justa razão para, às vezes, você estar sentindo a tristeza que sente, ou a raiva que sente. Olá, bem-vindos, Maria, e bem-vindo, Bruno, querido. Então, quando você entra em contato com essas emoções e com esses sentimentos, esse sintoma, muitas das vezes a gente vem começar a tratar o sintoma, que é como se fosse a gente começa a tratar o sintoma como se ele fosse a causa. Mas o sintoma é uma espécie de um mensageiro. E eu posso comparar ele com um carteiro que é muito, muito, muito dedicado. E ele está muito comprometido a entregar a encomenda dele. Então ele vai fazer de tudo para conseguir entregar essa mensagem. Esse sintoma ele vai bater na sua porta no início. E se você não abrir, ele vai bater com mais força. Se você não abrir, ele vai gritar. Se você fazer de conta que não está escutando, ele vai colocar um carro de som, ele vai meter uma marreta na tua parede, ele vai tentar um jeito de entrar e te entregar essa mensagem. Mas muitas das vezes essa mensagem vem como? Vem na forma de dor, vem através como fala, essas emoções que nem sempre a gente sabe lidar, seja a raiva, seja a tristeza, seja às vezes um sentimento de angústia, e a gente fica tentando fugir desses sentimentos, né? E a gente começa a, vamos dizer assim, a gente tenta matar o mensageiro. E se agora, vamos lá, se você cala, se essa encomenda é muito importante para você e ela está tentando te contar algo sobre ti, mas se você não recebe, não tem como você realmente fazer o que tem que ser feito, né? Não tem como você mudar o que precisa ser mudado e nem compreender. Então, se você recebesse esse carteiro, né? Se você recebesse esse mensageiro logo no início, você receberia a mensagem, talvez ela fosse gerar uma bagunça, fosse gerar um transtorno, né? Imagina que você recebe uma conta que você não está esperando, uma conta que é mais alta que você estava esperando, né? Ou então uma intimação,
para você na justiça, já que você nem sabia, ou uma multa de carro que você nem estava esperando. Às vezes isso vai vir, mas no momento que você recebeu, esse carteiro não vai mais ficar batendo na sua porta, e agora sim você pode fazer algo, ou seja, poxa, agora sim eu posso trabalhar, ir lá e pagar, ou eu posso ir até essa intimação, eu posso fazer o que tem que ser feito. Mas enquanto você não faz o que tem que ser feito, enquanto você não recebeu essa mensagem, esse mensageiro vai insistir. Mas o que essa verdadeira indústria, tá? Essa indústria de diagnóstico, essa indústria farmacêutica quer, e que a gente, não adianta a gente fazer de conta que isso é uma mentira, porque isso é real. E se você procurar informação hoje em dia na internet, de vários lugares, você vai encontrar em algumas publicações respeitadas, mas que eu não considero respeitáveis, tá? Dizendo que a ansiedade não tem cura. Tá? Eles estão lá dizendo categoricamente que a ansiedade não tem cura e é uma condição que você só pode controlar, como se fosse o que as pessoas chamam também de doença autoimune. Isso não tem cura, você vai ser ansioso o resto da sua vida e você só pode cuidar disso. Então, você vai ter que ficar tomando remédio o resto da sua vida. E eles ainda dizem assim, não, porque tem um problema químico no seu cérebro, como se o seu cérebro tivesse dado um defeito e agora eu tenho que repor esse químico, né? Como eu falei, sem olhar para você, dentro do contexto que você está, para compreenderem que o seu corpo não deu defeito, o seu cérebro não deu defeito, o seu corpo ele parou de produzir o hormônio que ele estava produzindo, não foi à toa. Tem um motivo dele ter parado de produzir ou ter produzido algo em excesso, seja lá o que for, não foi à toa, sabe? Não é por uma bagunça. Ele realmente está tentando colaborar para algo aí. Então a gente fica nesse tratamento tomando medicamento, tentando matar sintoma. E isso é excelente, né? A gente que está lá, você está na frente do médico, você acredita no médico, né? Acredita na informação dessa pessoa que falou que você não tem cura para ansiedade, e a conta bancária da farmácia, né, do farmacêutico e da indústria farmacêutica te agradecem. Afinal de contas, você vai ter que ficar comprando remédio desses caras a vida inteira e, poxa vida, né? Poxa, não tem cura e é isso. Mas isso é uma mentira, tá? Então, é isso que eu tenho, primeira coisa para falar com vocês, é uma mentira. A ansiedade não é. Então, nesse sentido, eu posso até concordar que a ansiedade ela não tem uma cura. Ela é o teu corpo tentando realizar uma cura. Ela faz parte da cura. É um caminho para você chegar até a cura. Entende? Então, aprendendo a lidar com essa ansiedade, eu consigo olhar para a raiz dela. Por que é que essa ansiedade realmente existe? Por que é que ela realmente está acontecendo? E a partir de agora eu posso buscar a minha mudança. A partir de agora eu posso buscar um tratamento, seja lá o que for, para entender esse padrão que vem se repetindo, né? Para que eu possa realmente fazer uma mudança na vida, né? E o que acontece é que quando eu tento matar esse mensageiro, por que eu não quero isso? Porque eu estou tentando bloquear uma emoção, estou tentando bloquear um sentimento, uma memória, e isso também está ligado às minhas crenças, né? Aquilo que eu acredito. Então são esses bloqueios emocionais, bloqueios sobre a nossa capacidade, que são falsos, tá? É o que a gente chama, que as pessoas chamam de crenças limitantes, e a gente fica ali tentando matar o resultado, mas e a causa raiz? Né? De onde é que vem esses bloqueios? Olha, eu posso dizer de verdade assim, que essa é a parte que é um pouco mais que talvez você comece a escutar e você vai pensar assim, puxa vida, eu fumei um bagulho, vou falar assim mesmo, pô, eu tô numa viagem de LSD, não sei, porque esse cara tá falando uma coisa que eu nunca ouvi falar aqui, tá? E isso é uma informação que não é nova, tá? Nem um pouco nova, é uma informação antiga. A Organização Mundial de Saúde conhece, várias filosofias antigas trazem, mas a ciência já reconhece isso, não foi ontem. Tem estudos científicos disso desde os anos 20, tá? Do século passado, e que vieram aumentando. As descobertas dos anos 60, 70 e 80 foram muito grandes, né? Muito importantes
para a gente poder ter essa consciência do que vem hoje, mas o que eu tenho para dizer para você é que você não veio de um pé de couve, tá? Você não veio do nada, você não surgiu do nada. Antes mesmo de estar num corpo físico, tá? Você era consciência pura, e como pura energia e potência, você vibrava, você tinha uma frequência. E todos nós sabemos, já hoje em dia é uma informação bem divulgada, que nós atraímos e somos atraídos pelaquela frequência que a gente vibra. Então isso em algum momento no universo você sintonizou com essa energia e veio parar aqui. Então isso a tua história, ela é única, porém ela é a continuação de uma saga familiar. E a sua biografia não está completa enquanto você não conhece a sua origem, tá? Então, quero que você imagine, tá, que você encontra um livro que tem 1000 páginas, mas você só vai poder ler ele a partir da página 200. Você vai ler da página 200 até o final. Isso você vai ler 800 páginas, você vai ler 80% desse livro. E agora eu quero que você me diga, eu quero que você pense aí, se seria possível, se quiser pode escrever no comentário também, se seria possível você conhecer a história, tá? Se você conhecer o porquê que esse personagem principal faz o que faz, tá? Quero que você me conte, poxa, realmente eu consigo entender essa história, eu consigo entender porquê que esse personagem resolveu fazer essa viagem, ou resolver lutar essa luta, ou seja lá o que for. Se eu não conheço essas 200 páginas iniciais, se eu não conheço o início do livro, e o que eu tenho para dizer para você o que é que você sabe sobre a tua origem, sobre o início da sua vida? Muitas vezes você acredita na ansiedade, então tá em algo que eu vivi, mas seja lá o que você tenha vivido na sua infância, na sua adolescência, é resultado de algo que veio antes ainda, entende? Então, a gente tem que começar a olhar mais para trás ainda. E eu falo, você vai conseguir compreender esse início da sua vida quando você começar a entender que você sabe o que você vive hoje, você consegue identificar os seus talentos, as suas dificuldades, tudo que você está vivendo agora, mas de onde é que veio, como isso se moldou, como a sua personalidade foi moldada, não é só por olhar o final. E na live anterior que eu gravei, a gente até usei a questão das máscaras para falar sobre, e repetindo aqui, sobre a nossa personalidade é como se fosse uma máscara, uma roupa. Ela foi construída, você foi criando ela ao longo do tempo, né, para que ela te servisse, porque ela, por algum motivo, né, para você conseguir interagir, conseguir viver, e você foi construindo essa máscara com uma razão, por um motivo. Mas se você tivesse nascido lá no Vietnã, ou se você tivesse nascido na Índia, com certeza você teria uma personalidade diferente. Você não comeria o que come, não agiria como age, né? Não teria os impulsos, instintos que tem. Porque por conta da cultura, por conta do meio, a necessidade toda que você teve ali dentro do seu sistema familiar. Então você foi construindo uma personalidade. E essa personalidade também é resultado de algo. Como eu falei agora mesmo, tinha uma sintonia e você foi atraído até um casal, atraído ou atraída até um casal. Isso você tem que compreender esse contexto por inteiro, de onde é que isso veio, onde é que isso começou. E isso é o que a gente chama de roteiro de nascimento. O teu roteiro de nascimento determina, tá? Na verdade eu posso até corrigir, ele pode determinar, hoje em dia que nós temos ferramentas de consciência como as barras de Access, Bioflow, Theta Healing, várias outras ferramentas quânticas e ferramentas corporais como a terapia crânio-sacral,
aquela fisioterapia... Meu Deus do céu, fugiu, mas daqui a pouco vem. Que são ferramentas que vão estar em contato direto com o corpo, em que a gente começa a rastrear, né, a origem desses traumas, dessas impressões que estão lá estão gravadas na pele, né, no seu organismo. Então isso nos possibilita hoje mudar, porque esse roteiro de nascimento ele poderia determinar a qualidade de saúde, qualidade e o nível de saúde que você vai ter do início ao fim da sua vida, tá? E esse roteiro de nascimento ele é formado praticamente em 6 pilares, que acaba coincidindo com o que a gente fala dentro da ciência do início da vida, que é uma ciência que foi criada pela doutora Eleanor Luzes, né, uma pesquisadora brasileira, né, com mais de 40 anos de pesquisa. A tese de doutorado dela tem mais de 1.500 páginas, com evidências científicas às milhares, e obviamente tudo pode ser contestado, mas a verdade uma hora ela chega, e essa verdade chegou através dessa mulher que para mim ela é um símbolo, né? Eu tive a oportunidade de estudar com ela por pelo menos um ano e sigo aprendendo, acompanhando os ensinamentos, o que eu aprendi com ela, né? E desenvolvendo também o meu próprio trabalho, pesquisando, estudando outras fontes. E eu posso dizer que esses 6 pilares são a sua pré-concepção, tá? O período antes mesmo de você ser concebida, a sua concepção, como você foi concebido, como foi o dia que você foi concebido, né? O sentimento, as emoções que estavam ali, a sua gestação, porque enquanto você estava lá no ventre materno, o ventre materno eu posso dizer que é a tua primeira escola, a tua primeira impressão, teu primeiro relacionamento começou ali, o primeiro de todos. O teu relacionamento com o teu corpo, o teu relacionamento com a sua mãe, e através disso a tua relação com o mundo externo. Porque você e a sua mãe eram um corpo só. Você não conseguia fazer a separação de consciência. O que é você sentindo e o que é a sua mãe sentindo, tá? Não com tanta clareza. Então aquilo que a sua mãe sentia, aquilo que a sua mãe pensava, como ela se nutria, né? Não só com alimentos, mas com sentimentos, né? O que é que foi oferecido a ela, isso molda também as suas primeiras impressões, os seus primeiros sentimentos. Como foi a história do seu parto, tá? Que foi o seu primeiro sucesso, a tua primeiro rito de passagem, de sair daquele meio seguro, em que você de alguma forma estava totalmente protegida, mas foi crescendo e já não cabia mais ali. E talvez tenha sido a sua primeira experiência de desafio, e às vezes até mesmo de medo. Será que eu vou sobreviver a isso? Como é que vai ser passar desse caminho e nascer? Como é que vai ser lá fora, né? Então, quando você começa esse processo de parto, como ele acontece, ele determina muitas das suas crenças, né? Se foi um parto de cesariana, se foi um parto natural, se foi um parto humanizado, se foi em casa, se foi no hospital, o que aconteceu naquela data, o ambiente que estava, o contexto, tudo isso vai moldando as suas primeiras impressões. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Então, ela ficava, né? Para muitos de nós ainda fica, mas hoje é possível a gente acessar essas informações e conseguir conhecer a sua biografia por inteiro, e consciente da sua biografia, agora você pode fazer uma mudança. Também faz parte, eu já falei de 4 pilares, também faz parte o 5º pilar, que é o teu período de aleitamento, né? A tua relação com a tua primeira fonte de sustento, né? Que foi a sua mãe, o próprio sangue da sua mãe modificado, que é o que se torna o leite. Então a gente está falando da tua primeira relação com a prosperidade e com a abundância, né? Será que eu tive acesso a essa mãe? Eu pude mamar o quanto eu quis? Eu fui aceito, eu fui bem recebido por ela, né?
ela me ofereceu esse leite de bom grado, ela estava satisfeita com essa história toda, né? Meu pai estava colaborando com isso. E os 3 primeiros anos de vida, o bebê elefante, ele é bebê até 2 anos, sabe? Um cavalo, ele é até 1 ano de idade. Um ser humano, ele é bebê até os 3 anos de idade. Ele ainda não conseguiu formar uma personalidade, uma individualidade até os 3 anos. Né? E nos 3 anos de idade, esse terceiro ano, ele continua formando. Né? No primeiro ano, ele está aprendendo, no seu primeiro ano de vida, você está aprendendo a lidar com a gravidade do planeta, tá? Porque você veio de uma outra realidade, agora você está dentro de um corpo, então você está aprendendo a lidar com essa força, com o peso, e você estava o tempo inteiro no meio aquoso, sendo sustentado, e agora você está tendo que lidar com isso. Então você aprende primeiro a lidar com essa gravidade. No segundo ano você está aprendendo a andar, né, e começar a desenvolver o seu vocabulário, né? E até o terceiro ano a ideia é que você tenha conseguido formar um vocabulário de pelo menos umas 300 palavras, né? E começar a formar as primeiras frasezinhas. E se a gente for observar uma criança até os 3 anos de idade, ela ainda não formou esse eu, esse ego não está constituído, não está cristalizado, ele ainda é consciência pura. Dificilmente você encontra uma criança falando o tempo todo de si usando o eu. Nos 3 anos de idade, a gente até encontra algumas, mas essas são raras. Geralmente você vai encontrar, mesmo as crianças muito desenvolvidas, você vai encontrar falando, eu vou dar o exemplo da minha filha, falar, a Ananda está com fome, eu sou a Ananda, sabe? Tem um eu, mas mas esse é para Ananda, né? Eu tenho um brinquedo, esse brinquedo é para Ananda. Ela ainda é uma terceira pessoa, isso é, ela não tem algo formado em si. Se acontece uma tragédia, como se fosse um tsunami, uma criança de 4 anos tem 90% mais chance de sobreviver do que uma criança de 3, porque ela ainda não criou, né, ela ainda não tem memória contínua, ainda não criou essa forma de comunicação. Então ela não se consegue às vezes se lembrar de o que eu posso fazer para escapar, para onde que eu vou, o que eu ando, o que eu posso comer. Isso ainda não foi estabelecido. Uma criança de 4 anos ela já tem mais chances de poder sobreviver, porque ela já conseguiu construir isso. Então tem toda uma experiência que vai moldando esses seus relacionamentos, né? Porque isso está associado com a forma como você vai começando a lidar com o mundo, com os seus talentos, com as suas potências. E para cada uma dessas fases vão ficando sentimentos consolidados ali. Eu posso dar alguns exemplos sobre a concepção. É muito comum quando a gente fala, vamos falar primeiro sobre a pré-concepção, né? Eu posso dizer que é como se a gente pudesse pegar os 9 meses antes da gestação, tá? Os 9 meses de gestação e os 9 meses depois da gestação, né? O pós-parto, e a gente pegar essas 3 partes, né? 3 ciclos de 9 meses, dá um período de 27 meses, eles é como se você pegasse aquilo e fizesse um copia e cola para o resto da vida. Essa experiência ela vai mudando, é como se fosse formando aquele fractal, né? Sempre baseado em cada coisa que você vai vivendo ali. Então, lá na sua pré-concepção, esses 9 meses antes, as pessoas costumam pensar, você se preparou para ter um filho? As pessoas às vezes pensam, eu arrumei um quarto, né? Eu comprei um berço para aqueles casais que queriam ter um filho, estavam planejando realmente fazer um filho, mas os que não estavam planejando um filho, né, aconteceu uma gravidez e algumas pessoas, a gente comprou um enxoval, eu comprei umas coisinhas, mas isso em si não é a preparação. E quando a gente fala de uma preparação genuína mesmo para você receber essa criança, como você lidou com seus enredamentos sistêmicos,
os seus traumas, você superou os traumas que você teve, a tua relação com a maternidade, a tua relação com o seu corpo, como foi isso? A tua relação com a sua mãe, a tua relação como filho, como é? Porque essa relação como filho, ela vai ser reproduzida depois no seu filho, ele vai demonstrar para você isso. Você vê a tua relação com o seu pai através da relação sua com o seu filho depois, né? Isso fica bem nítido, bem claro pra gente. Então a gente vai olhar para esse período de pré-concepção, às vezes, poxa, o seu pai estava lá preocupado, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu não tenho uma casa. Esses pensamentos, eles de alguma forma já vão sintonizando para atrair essa consciência. Se você tinha uma mentalidade, eu tinha um padrão vibracional de escassez, e esse casal às vezes estava enfrentando uma dificuldade financeira, né? Ou não tinha uma casa, ou aconteceu alguma coisa, eu perdi o emprego, teve uma doença grave, seja lá o que for, esses pensamentos, essa vibração atraiu você para aquele casal. Então, você não chegou ali do nada, como eu falei lá no início. Tudo isso já vai moldando, poxa, como é que vai ser essa minha experiência de vida? Como eu vou chegar aqui, né? Depois desse período de pré-concepção, tem essa própria concepção. Qual o sentimento que estava ali naquele dia, sabe? Há padrões que foram identificados por diversos terapeutas de renascimento, né? Tem um livro escrito sobre isso que chama Como o Seu Nascimento Influencia os Seus Relacionamentos, escrito pela Sondra Ray e pelo Bob Newman. São dois renascedores muito... Não, Bob Mandel, tá? É o Bob Mandel, não é Bob Newman, não. Bob Mandel e a Sondra Ray. E eles identificaram com diversos seus clientes em todo o mundo, né, que rodaram o mundo dando treinamentos, ensinando, fazendo renascimento, ensinando como se tornar um terapeuta de renascimento. E eles foram identificando, e que hoje em dia a gente continua estudando, e continua, porque essa ciência, né, que é a terapia do renascimento, ela consegue em evolução constante, né? E a gente segue estudando, identificando pontos estatísticos e coleta de dados mesmo, e a gente vê alguns padrões se formando. Então a gente vê, por exemplo, uma concepção que não foi que a gente chama uma concepção ilegítima, que às vezes é uma gravidez fora do casamento, né? Numa traição, né? Estava acontecendo uma traição. Muitas das vezes essa pessoa nasce, sabe? E ela segue, ou às vezes ela tem um padrão de trair ou de ser traído, e às vezes vem todo um sentimento muito profundo de inadequado, de não ser desejado, de estar errado naquele lugar, sabe? De não ter direito às coisas, então, de não conseguir reconhecer os seus próprios dons e talentos, porque ele acha que ele é inadequado, ele não poderia nem mesmo existir. E algumas vezes eles se escondem, ele não tem coragem de ir falar, de se mostrar na vida, né? Então um padrão de autossabotagem, porque lá no início, imagina o que seria se a sociedade soubesse, né? Puxa vida, dessa traição. É como se aquele sentimento da mãe naquele primeiro momento, da mãe e do pai naquele primeiro momento, porque o corpo ele não sabe mentir, que formou aquela primeira célula, tivesse lá a informação: olha, você não pode nascer. E aquela primeira célulazinha formou uma segunda, e essas duas formaram 4 células, 8, 16, até formar um corpinho inteiro com essa informação lá no início. Então, os sentimentos que estavam ali no momento da concepção também geram impressões. E a gente tem que deixar claro uma coisa: são impressões, não é uma verdade, tá? Então essas impressões, a gente, no nosso nível de consciência, a gente começa a lidar com isso como se fosse real. Foi assim,
E essa é uma verdade, eu sou inadequado, seja lá o que for. Porque esse sentimento está há tanto tempo aí que você acha que isso faz parte de você, acha até que faz parte da sua essência. Mas não é. É a experiência resultante do que estava acontecendo no momento da sua concepção. Tá? Então, às vezes, se não era uma concepção desejada, né? Tipo, os seus pais não estavam lá fazendo amor pensando, poxa, vamos fazer um filho, né? Ou então nem era um bom momento para ter filho. Então, veio o sentimento de não ser adequado, de ser indesejado, eu não deveria estar aqui, né? Achar que não é o lugar dela, né? Todos esses sentimentos vão aparecendo por conta dessas experiências, né? Tem dificuldade de tomar decisão, né? Às vezes não conseguir assumir compromisso, justamente porque, puxa, eu não sou desejado, é melhor não ficar aqui, né? Então, tem um processo também de, muitas vezes, entrar em relacionamentos que geram rejeição, né? E também de rejeitar antes mesmo que seja rejeitado. Então, fica uma dificuldade de relacionamento. Sempre parece, puxa vida, eu nunca tenho sucesso nos meus relacionamentos, porque é como se fosse, aí eu tenho que repetir, a onda fractal. Lá no início tinha a formação, poxa, eu não sou desejado. Então, quando eu olho para esse primeiro relacionamento, eu começo a olhar para os outros e tento procurar essa mesma história. Se nesse meu primeiro relacionamento, nessa primeira impressão que eu tive, não ser adequado fez parte, isso faz parte do que eu sou, então eu vou procurar relacionamentos que reforçam essa verdade, porque isso tem a ver com a minha identidade. Então a gente fica buscando, eu falo, você fica correndo ali atrás do rabinho, aí você acha que você tem vários problemas, que você tem 10 problemas, 100 problemas diferentes, mas na verdade é o mesmo problema que começou lá no ponto de origem. E tem uma coisa que é muito curiosa, isso é como se fosse uma pedra que você joga num lago, né? Ela bate num ponto e ela vai vibrar até o fim. E é como se a gente pudesse olhar o início determina o fim. Vamos dizer assim, o início da gestação determina o fim lá da sua vida. As doenças que você vai ter, o nível de saúde, como é que vai ser isso tudo. O final da gestação fala sobre o início dessa vida, né? Como se fosse um plano rebatido. Tá? Aquilo que estava no fim, no início vai para o fim, no início da gestação vai para o fim da vida extrauterina, o que estava no fim da gestação vai para o início da vida. Então aquilo começa a girar e a gente fica vivendo alguns ciclos aí que não fazem muito sentido, porque a gente está apegado nessas impressões, entende? Então quando a gente quer falar, poxa, sobre ansiedade nos relacionamentos, só para eu poder falar aqui, ó, nessa, a gente já está há cerca de 44 minutos. Só para eu falar sobre, eu falei só sobre a concepção e a pré-concepção, sobre a pré-concepção e a concepção aqui. A gente já começa a ver que tem muitas informações que não são vistas, que as pessoas estão tentando tratar às vezes a sua ansiedade, e quando você começa a compreender de onde ela veio e se dá conta que isso é uma impressão, você percebe que, cara, peraí, então eu preciso fazer um trabalho de desprogramar isso, essa informação que está aqui gravada, né? E isso pode ser feito através do Theta Healing ou das barras de Axis, que são ferramentas que são aí na mão, bem acessível para as pessoas, né? Também tem a própria terapia de renascimento, que é realizada através da respiração, né? Eu utilizo o renascimento da escola Bioflow, né? A gente nem costuma chamar de Bioflow. Não, o Pedro Henrique, ele escuta a Rafa Moreira. Tá, eu acredito que a Rafa Moreira, Pedro, me fala, a Rafa Moreira é uma que fala daquela música que fala sobre a criança, né? Do joelho ralado, dói bem, que quando a gente quer crescer, quando cresce quer voltar no início. É essa música? Só confirma pra mim se é isso, tá? Eu acho que é essa moça e faz todo sentido, né? Essa música fala todo sentido. A gente quer voltar no início, porque é lá no início que está a informação. De alguma forma, lá na nossa alma, tem um lugar na nossa alma que fala, olha, vai olhar lá para a origem, vai olhar para o início, porque está lá a resposta que você está procurando, tá?
isso eu estou falando sobre, até aqui eu falei sobre o teu período de pré-concepção e concepção. A tua gestação, você também vai estar ali em contato com a emocionalidade da sua mãe, principalmente. E aqui às vezes acontece um mal entendido que as pessoas logo falam, opa, então tudo é culpa da mãe. Então aquilo que a mãe fez é culpa o que a mãe fez, o que sentiu agora, isso vai influenciar a criança. E tem gente até que fala, não, peraí, não, eu tive muitas brigas, eu tive diversas coisas na minha vida, mas a minha filha nasceu saudável. Né? Tem gente que fuma crack na gravidez e a criança nasce linda, sabe? E a gente vê esse início da vida e pensa, oxe, então tá tudo bem, né? Mas como eu falei, isso gera uma onda fractal. Nem sempre o resultado você vai ver nesse início da vida. Muitas vezes isso você vai ver na adolescência, na fase adulta. Mas as pessoas não conseguem fazer essa ligação sobre o que aconteceu no início e o que está acontecendo lá na frente. Tentam responsabilizar ou culpabilizar, na verdade, né? Que responsabilidade é uma coisa meio avançada hoje em dia de ser exigida das pessoas, mas as pessoas ainda vivem nessa dinâmica de culpa e inocência. Então eles tentam culpabilizar a experiência que eles estão tendo, ou é o governo, ou é porque ninguém falou comigo, ou é porque eu não passei na faculdade, ou seja lá o que for, mas isso tem a ver lá com o início da história. E quando eu falo sobre esse início da história, a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante, né? A gente fala de alguns tabus na nossa vida. As pessoas consideram a sexualidade um grande tabu, né? E de verdade é um grande tabu, sim. Porém, você encontra pessoas com quem você poderia falar sobre sexualidade, mesmo que não seja às vezes um assunto muito confortável, mas quantas pessoas você conhece, eu pergunto até para você que pode estar assistindo agora, que sabe sobre como foi o seu parto? Como foi a verdade sobre a sua concepção, né? Sobre a sua gestação, o seu parto, o seu aleitamento, mas toda a verdade mesmo. Quem de vocês acredita que a sua mãe olharia para você e falaria assim, ó, bem, filha, na verdade eu não queria te fazer, eu e seu pai, a gente estava numa viagem, a gente transou, tava muito bom, a gente tava até bêbado, ninguém tava pensando nisso, e você veio, e no primeiro momento eu entrei em desespero, cara, porque eu não queria ter esse filho de jeito nenhum, eu fiquei com medo, mas aí depois eu conversei com uma amiga, eu fui ficando tranquila, até que eu fui gostando disso, e poxa, eu fui percebendo que aquilo era um momento muito bonito, muito mágico, e que seria muito bom poder ter sua filha, e que isso seria muito bom para mim. São pouquíssimos as mães ou pais que vão ter a coragem de chegar e te contar isso. Quase sempre você vai saber disso de uma tia fofoqueira, né? Ou de uma avó, às vezes a avó malvada, né? Que as pessoas chamam de malvada porque ela fala muita verdade. Então, às vezes essas informações não vão estar ali e a gente não consegue ligar uma coisa a outra, né? Mas e se a gente pudesse acessar essas informações, que é o que a gente acaba fazendo através da técnica BioFlow, né? Através da respiração, que o objetivo não é acessar as informações, o objetivo é liberar os seus mecanismos respiratórios, porém quando você libera esses mecanismos respiratórios é como se você pudesse acessar essas informações. É um processo muito amoroso, muito bonito. Tem diversos clientes e diversas pessoas que já conhecem isso no Brasil e no mundo. Hoje mesmo está acontecendo uma formação lá em Barcelona, não, em Buenos Aires, e semana passada estava acontecendo uma em Portugal, a primeira em Portugal, né? E aqui no Brasil já tem algumas, na verdade já tem agenda aí para o ano inteiro. Quem quiser informação sobre isso, procura lá em respirebioflow.com, no cnamcia.com.br, que você vai encontrar as informações que tá lá no site, tá? Então, também tem a Silmara, querida, bom ter você aqui. A sua experiência de gestação, como eu estava falando, a gente culpabiliza lá a mãe, mas a gente tem que ter uma informação que é muito clara. As mães, a gente vive dentro de uma sociedade em que a mulher grávida, ela é invisível, muitas vezes ela é destratada. Não, a gente não pode dizer que não há tanto respeito com a mulher grávida quanto ela realmente merecia.
nem com a mulher grávida, nem com um casal grávido, né? Nem com um homem grávido também. E por que eu falo isso? O ideal seria que essas pessoas pudessem receber cuidado e atenção do início ao fim, porque afinal de contas é uma nova oportunidade para o mundo inteiro. Tem uma nova vida chegando ali. Thalita, que honra ter você aqui, cara. Bem-vinda. Tem uma vida nova chegando ali. E essa mãe, esse casal deveria ser acolhido, ser cuidado, né? E é como se fosse ser nutrido mesmo, com bons pensamentos, bons ambientes, né? Bons alimentos, boas emoções. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que obriga a mãe a seguir trabalhando, às vezes até o fim da gestação. As pessoas falam, gestação não é doença, a mulher pode continuar fazendo tudo que faz. Realmente uma gestação não é uma doença, mas é um estado especial, né? Então, se nós pudéssemos realmente tratar isso como um estado especial de cuidado, carinho, essa criança que está lá no ventre dela, ela já começaria a ter uma impressão bem diferente do mundo. Puxa vida, eu sou bem-vinda, as pessoas cuidam de mim, né? Não há escassez, as pessoas estão chegando, então tem abundância. Eu sei que há suporte lá fora. E a gente sabe muito bem, tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai e manifesta na vida. Então uma criança que nasce com a consciência de abundância, ela manifesta abundância no mundo. Então temos mais abundância no planeta, né? Pessoas gerando abundância para outras no planeta, né? Então é uma mudança planetária quando a gente fala sobre isso, né? Uma mudança que atinge toda a humanidade como espécie. Quando a gente começa a olhar para a origem, então quando eu estou falando dessa ansiedade nos relacionamentos e a origem dela, a gente está falando que é uma mudança ainda mais profunda que pode acontecer na sociedade quando você começa a lidar com as verdadeiras causas dela, tá? E a parte mais bonita é quando um homem e uma mulher elas se curam, né, dessas impressões. Eu falo se curam quando a gente consegue desprogramar essas informações que estavam ali, porque nós viemos com um programa perfeito, né, com o nosso propósito. Você não veio para a Terra à toa, né? Quando você pode acessar esse programa como ele era no início, você pode manifestar todo o seu potencial, todo o seu infinito que é aqui na Terra. E há diversas filosofias e escolas hoje em dia olhando para isso, olhando para esse momento, né? Como a gente pode desprogramar para que você possa ser quem você é em toda a sua beleza, em toda a sua potencialidade. Então, teve a sua experiência de gestação, né, que você vai captando as impressões do mundo através do que a sua mãe foi vivendo ali também. E tem uma coisa que também que é muito interessante, é que uma mulher, quando ela fica grávida, ela revive toda a emocionalidade que ela viveu durante a própria gestação. Deixa eu tentar falar de um jeito melhor. Uma mulher grávida, ela acessa a emocionalidade de quando ela era um bebezinho no ventre. Como se ela começasse a acessar as informações, porque isso está gravado no corpo dela, da mesma forma que ela sentiu quando estava lá. Então, tomar conta de uma mulher grávida, esse cuidado com a mulher, ele na verdade, a gente está mudando todas as outras gerações. A gente está mudando todos os nossos filhos, netos, bisnetos. Então esse cuidado não tem a ver só com uma única geração. Essas impressões que ficam ali marcam tudo que vai vir para frente. Então se a gente começar a mudar agora essa forma de lidar, essa forma de cuidar, a gente pode mudar o planeta inteiro de verdade em 3 gerações. Isso é, em menos de 100 anos seria possível a gente acabar com os hospitais e acabar com os presídios. Falo isso sem medo, porque o nosso nível de saúde, de consciência, de harmonia seria completamente diferente do que a gente vive hoje, tá? De verdade, mudar o nosso planeta não é tão difícil como as pessoas pensam, mas exige vontade. E essa é a parte que é difícil, desenvolver essa vontade aí. Mas isso tem a ver com o propósito de cada um, e a gente não pode incutir, né? Fazer que todo mundo tem que fazer isso.
Temos que respeitar a liberdade do planeta. Além disso, além dessa experiência de gestação, tem a sua experiência de parto. Como era essa equipe? Se você pôde nascer de um parto normal, foi humanizado, foi em casa, teve carinho, ou foi um parto estimulado, foi um parto de cesariana. Se você não pôde escolher o momento de nascer, né? Escolheram isso por você. Tudo isso vai moldando. Foi o seu primeiro sucesso, o seu parto. Será que você pôde fazer ele por si? Né? As pessoas falam muito. Eu até li agora um artigo sobre o parto humanizado que fala, poxa, quem faz o parto é a mulher. Eu concordo com isso, mas eu vou um pouco diferente. Quem faz um parto é o próprio bebê. Afinal de contas, é o bebê que lá na barriguinha da mãe libera cortisona e começa a estimular o próprio processo de parto. O bebê diz, olha, eu quero sair, agora eu vou sair. A mulher ela pode querer fazer o que quiser para determinar a hora, mas a criança vai sair quando ela quer. Tá? Então, quem são os protagonistas do parto? A criança e a mãe. Mais ninguém. A luz primeiro na criança. E às vezes isso não é tão bem visto, bem aceitado. Então, como eu falei, eu preciso falar algumas coisas aqui, porque isso muda toda a nossa vida, tá? Então, essa experiência de parto, de você poder fazer o seu primeiro sucesso, né? Sem estimulantes, sem anestesia, num lugar acolhedor, reservado, tendo contato diretamente com a sua mãe, com o seu pai ali, essa presença, pessoas amorosas presentes, né? Geralmente o seu pai, a sua mãe e a equipe de parto, né? Que costuma ser a coisa, às vezes os irmãozinhos podem estar ali também, se os irmãozinhos tiverem condição amorosa, né? Para poder estar ali presente, então isso vai acontecer, né? Então isso vai moldar também a forma como você vai lidar com o futuro. Poxa, será que eu consigo ter sucesso? Porque se no meu primeiro sucesso alguém teve que fazer por mim, né? Se alguém fez esse parto e não fui eu que pude fazer o meu próprio parto, será que eu conseguiria ter um relacionamento de sucesso? Será que eu conseguiria ter um relacionamento bom com a minha carreira? Na hora de chegar lá e apresentar o meu trabalho no TCC na faculdade, que é o final, que é a hora que eu vou nascer como profissional. Será que eu vou conseguir alcançar esse sucesso? Então isso vai ficando moldado, vai ficando marcado ali, né? Então tá ali esta informação também, né? O que é que pode ser transformado nesta parte, né? E que, como eu poderia fazer essa experiência de parto fluir melhor? Ah, mas poxa, eu já nasci, né? Eu já nasci de cesárea, é possível transformar isso? Sim, essa é uma maravilha, como eu falei, são impressões que vão ficando, e é possível você desbloquear e tudo isso, liberar essas impressões para que algo novo possa surgir, através de técnicas, ferramentas que eu já citei aqui no vídeo, como Bioflow, as barras de axis, constelações sistêmicas, o Theta Healing, que podem mudar isso hoje, né? Nós temos ferramentas, verdadeiras tecnologias de consciência que nos possibilitam fazer essa mudança. Além disso, a tua experiência de aleitamento materno, né? Como eu falei, foi sua primeira fonte de sustento, né? Eu pude mamar em livre demanda, né? Isso fala ali sobre a minha relação com o dinheiro, minha relação com a prosperidade. O meu alimento, né, meu sustento estava ali disponível para mim. A minha mãe tinha tempo para me atender, porque se a minha mãe, que é minha mãe, não estava disponível para mim, quem vai estar? Então isso gera um nível de insegurança que essa criança ela vai manifestar isso nos relacionamentos dela. No momento dela estar com um parceiro, com a parceira, ela automaticamente dispara esse mecanismo de, poxa, eu preciso fazer de tudo para não perder esse sustento, de perder esse carinho, esse acolhimento, porque senão eu vou ter que viver de novo a dor de não ter o que eu quero, de não ser acolhido como eu gostaria, né? Então isso é muito importante, esse período de aleitamento, que nem sempre as pessoas levam a sério, e é muito importante para a formação do cérebro do bebê, tá?
Tem 2 ácidos que são muito importantes para a formação do cérebro e do sistema nervoso do bebê, que só o leite materno pode fazer, né? E tem um tempo que é necessário fazer isso, por pelo menos 1 ano de idade, né? A Organização Mundial de Saúde fala de 2 anos, e há experiências que falam de amamentar até quanto a criança quiser, mas pelo menos o primeiro ano de idade, né? E eu vou mais além, pelo menos até a criança estar andando com firmeza, pelo menos nisso, até esse ponto, é o que as pessoas deveriam poder acessar, né? Poder em livre demanda. Mas a gente vive numa sociedade em que dá 5 meses de licença para a mulher, né, que não é o suficiente para chegar a esse tempo da criança estar andando, e dá uma licença menor ainda para os homens, né? Então, se nós pudéssemos criar uma sociedade, ou como se fosse bancos, né, gestacionais, em que essas pessoas, enquanto estivessem afastadas para cuidar dessa criança, nesse primeiro momento, pudessem ser sustentadas, né, ser cuidadas como se fosse esse período, às vezes eu penso até às vezes como se fosse uma possibilidade de ela receber o dinheiro dela da previdência dela, sabe? Ainda mais um dia, já que a gente não sabe se a gente vai aposentar, já que eu não posso receber isso lá, eu recebo nesse período que eu estou aqui afastado, então eu mantenho meus proventos aqui, né, baseado naquilo que eu fui gerando nesse banco, que passa a ser um banco social, em que essas crianças podem ser acolhidas e cuidadas com atenção e amor por esses pais durante o período que é necessário, que isso muda a qualidade de pensamento, comportamentos, o que a gente chama de, que a gente verifica nas escolas como o bullying, né, esse nível de violência escolar, tem a ver com essa experiência de parto, tem a ver com essa experiência de aleitamento, se a minha mãe teve lá disponível para mim. Não é só o tempo da mãe estar ali comigo o tempo inteiro, não. Mas como é que foi esse período de aleitamento? Se havia amor, se havia carinho, se era um ambiente harmonioso para que isso tudo pudesse acontecer. E esses 3 primeiros anos de vida também tem a ver com a presença do pai, da mãe, esse carinho e esse cuidado disponíveis. Né? As primeiras impressões, os primeiros contatos com a família, como olhavam para mim, né? O sexo que eu nasci, será que era o sexo que meus pais estavam esperando? Né? Será que a minha família olha para mim e me acha bonito? Como é que eles olham para mim? Será que eu sou bem-vindo nessa família? O relacionamento dos meus pais? Tudo isso vai moldando, porque como eu falei lá no início, essa criança ela ainda não formou essa individualidade dela, ainda não é um ser separado, ela ainda não tem esse ego construído. Então, o que acontece no mundo externo, ela sente e interpreta como se fosse parte dela. É como se fosse assim, uma criança que testemunha um acidente de carro. O acidente de carro não aconteceu lá fora, o acidente aconteceu aqui dentro. Então, aquilo que aconteceu no acidente, seja uma violência, uma morte aconteceu lá, aconteceu em mim, não aconteceu lá fora. Um grito não aconteceu lá fora, o grito não foi no quarto do lado, o grito aconteceu em mim. A violência que eu vi o meu pai brigando com a minha mãe não aconteceu lá fora, aconteceu em mim. Então é como se a briga fosse comigo, né? Então eu levo isso tudo de alguma forma como se fosse pessoal, né? Apesar de eu não ter criado essa personalidade, mas isso vai ficando lá armazenado no meu subconsciente, nas minhas primeiras células, isso vai formando esses meus condicionamentos. E isso me leva a diversos erros de interpretação sobre a realidade que me levam a construir relacionamentos que nem sempre são relacionamentos promissores. Porque eles estão repetindo esses padrões de escassez, padrão de não se sentir aceito, de ser inadequado, de às vezes precisar me esconder, ou de, poxa, não sou aceito por ninguém, as pessoas precisam me aceitar a qualquer custo, então às vezes eu acabo ficando dentro de um relacionamento que é abusivo, porque eu acredito que eu preciso pagar todo o preço que seja possível para poder estar ali, ou eu preciso comprar meus amigos. Eu conheço pessoas que fazem isso, estão sempre dando presente, sempre querendo agradar, porque às vezes ela não tem essa autoestima, né? Então ela acredita que ela é só assim, né? Graças ao dinheiro ou graças aos meus bens que eu tenho esses amigos, então eu não posso baixar o meu padrão, não posso perder o meu padrão de vida,
ou eu tenho um emprego que me paga bem, seja lá o que for, isso é uma forma de eu construir a minha segurança. Sendo que não é bem assim, né? Na vida real, a gente vai vivendo isso e você vai sustentando esse nível de tensão ano após ano e achando até que aquilo é o natural, que aquilo é o certo. Só que chega um momento da sua vida em que aquilo vai ficando pesado, 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 pesado e começam a aparecer os sintomas. Começa a aparecer muita tensão nos ombros, muita dor, começa a aparecer uma gastrite, uma dor de cabeça, né? E diversos sintomas que vão aparecendo, pressão alta, diversas outras coisas que vão aparecendo de sintomas em que muitas pessoas vão dizer isso é normal para tal idade. Não, isso na verdade não é, isso pode ser comum, mas não é o normal. O normal é que nós vivamos em saúde e prazer pleno o tempo inteiro, né? E quando eu falo prazer pleno, é possível sim você ter prazer, mesmo dentro da sua tristeza, mesmo dentro do seu medo, mesmo dentro da sua raiva, porque isso não determina, o que você está sentindo não determina o que você é, tá? Então, quando você começa a lidar e aprender a lidar com essas emoções, você pode construir isso de uma maneira saudável. Então, aonde é que começou essa ansiedade? O que a gente precisa realmente olhar? Olhar para o início da vida. Como conheceu, como começou. Quando a gente começa a debulhar esse autoestudo, né? O verdadeiro autoconhecimento, aí a gente pode realmente entrar em contato com a origem das nossas emoções, da onde é que elas vieram e descobrir o porquê é que você sente o que sente. E é nesse momento que você realmente vai poder fazer a mudança que você está buscando na sua vida. Antes disso, é como se a gente estivesse tentando construir um prédio sem fazer uma fundação. Você chega num terreno baldio que tem lá árvore, mato, um monte de coisa e tenta meter concreto por cima. Você pode até levantar o prédio, mas será que ele vai ficar seguro? Será que a gente vai construir algo ali? Então, tem muitas técnicas, ferramentas e reprogramações que as pessoas fazem, mas enquanto você não realmente vai lá no início da vida, vai lá no ponto onde iniciou, né, na raiz, e faz as mudanças que precisam ser feitas de percepção e de vivência, quando você consegue liberar essas emoções que ficaram lá presas, né, que tiveram que ser reprimidas por conta da sua vida, do ambiente que você estava, né, da família, seja lá o que for, aí sim você pode fazer a sua mudança. Então o que eu tinha para trazer para vocês é isso, a verdadeira origem dessa ansiedade, né, o que a gente chama de ansiedade, e entender que a ansiedade não é um problema, a ansiedade é o resultado de algo, e geralmente é resultado dessas impressões, desses sentimentos, desses condicionamentos que foram sendo incutidos em cada um de nós, mas que de verdade a melhor coisa que a gente pode fazer é transformá-los e nos liberar para poder viver algo ainda maior e ainda mais rico. Okay? Eu sou Pedro Gabriel, eu estou gravando esse vídeo aqui de São Vicente, ficou com 1 hora e pouquinho. Eu vou estar neste domingo, nesse domingo, dia 24, nesse domingo, dia 24, lá no Akasha, que é uma escola de yoga e também é um centro de terapias, né, que trabalha com Ayurveda e também faço meus atendimentos lá. E o Akasha, ele fica na rua, eu vou descobrir o endereço e eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Mas é Veridiano, Emílio Veridiano, se não me engano. Fica lá no canal, entre o canal 5 e o canal 4, né? Vai estar na descrição aqui, eu vou colocar na descrição o endereço, onde é que vai acontecer certinho, tá? Fica em Santos, umas 3 quadras da praia. Vai ter um evento muito legal lá, reunindo diversos terapeutas de toda a região. Eu vou estar lá das 10h30 até meio-dia,
trazendo esse assunto e ainda trazendo mais uma vivência lá para as pessoas começarem a fazer essa transformação, começarem a encontrar esses primeiros pontos aí que precisam ser vistos, tá ok? Então, repetindo agora, quem sou eu, né? Quem é esse Pedro Gabriel? Que ele falou quase uma hora aqui, mas de onde é que veio esse cara que está falando? Bem, sou terapeuta da ciência do início da vida, né? Um multiplicador dessa ciência também, da ciência criada pela doutora Leonor Luzes. Sou um terapeuta Bioflow, sou um facilitador internacional das barras de Access, um professor das constelações sistêmicas familiares, um Theta Healer, terapeuta familiar, sou apaixonado por desenvolvimento pessoal e de equipes. Além disso, sou um especialista no tratamento da ansiedade e na superação de traumas. É a isso que eu dedico a minha vida, e eu estou trazendo aqui um pouquinho do meu conhecimento para você que está aí querendo cuidar da sua ansiedade, né, e resolver suas causas, e também para diversos outros terapeutas que estão aí trocando informação, e a gente segue crescendo para a gente poder servir a vida sempre de uma maneira cada vez mais rica e mais amorosa. Do meu coração para o coração de vocês, tchauzinho, até o próximo domingo, sempre às 10 horas da noite, uma live, a não ser que aconteça um cataclisma e eu não esteja aqui, mas de verdade, se acontecer um cataclisma, eu já deixo um vídeo salvo, tá bom? Então, todo domingo às 10 da noite tem transmissão ao vivo do Pedro falando sobre a ansiedade e como que a gente pode se livrar dela, tá bom? Beijo no coração de vocês, família. Arrou!